Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Eu sou o Liber. e estamos aqui no Kitnet HQ para falar de uma história tudo junto, inclusive. Uma história, tudo junto, do Jeep, da editora Veneta. É Veneta, cara. Veneta, que dá na Veneta. Veneta. Minha avó passava muito tempo falando isso. Dá na tua Veneta e você faz essas coisas. Então, É uma obra do Jeep e é uma obra que é confusa, porque você tá... Ó, deixa eu mostrar um pouquinho da arte aqui. Você vai botar a arte depois no... eu coloco, vai pondo aí Tá. que depois eu faço a edição. Faz a edição, tá. Tudo na edição, pessoal, ou não. Ou não. E é uma obra que ele vai falar... Tem uma questão genealógica, né, da família, do cara, tem a questão da Primeira Guerra Mundial, e tem uma questão de... Cara, o mais legal é que ele muda a arte. Tá aqui, aí depois... Então ele tem lapsos temporais que não necessariamente o leitor consegue interpretar de primeira. Você tem que ler duas vezes, eu acho. Eu li duas vezes. E tem coisas que me escaparam, porque eu não consegui entender direito. Mas basicamente, para ser mais honesto, é uma história de trauma. Sim. Né? O que liga as histórias é um trauma. Ou são traumas, né? O cara, ele tá internado numa instituição psiquiátrica, ele teve um surto, né? Aí o que acontece é que ele tá começando a lembrar, tem histórias que se misturam com as memórias dele, também com a memória que ele teria da história de um avô dele que teria lutado na Primeira Guerra Mundial. Então a gente fica com essas histórias que a gente não sabe se são reais ou não, e esse fluxo de consciência dele enquanto ele vai voltando desse surto que ele teve, retomando contato com a realidade, né, com a família e etc. Assim. Pra mim, na minha leitura, a história aconteceu. E o surto fez ele lembrar, mas a história aconteceu. Ou Então, você acha que não, que pode ser só da cabeça dele mesmo? essa eu não história? sei. Para efeitos de ficção não faz a menor diferença. Não faz, mas é... Eu não faço a menor ideia se dentro de Diagese, eu não tenho provas que aconteceu, porque quando você tem um cara, porque toda a história ela é confusa, porque ele, que é brilhante, né? Brilhante. Ele reproduz a narrativa, né, com as cores, com o estilo de desenho, com a confusão mental que o protagonista passa, a gente consegue vivenciar nela por causa do jeito como o Jeep desenha e conta a história. Então eu acho muito bacana isso. Só que justamente por isso que eu fico na dúvida do quanto é real, né? O que é real. Não digo que o cara não tenha existido, mas, por exemplo, como que ele sabe de tantos detalhes do avô, né? Se você tá tendo a narração dele, ou se realmente é um autor onisciente, um narrador onisciente que tá trazendo pra gente. Então, isso que pega tudo. Porque aí, mais do que nunca, eu também não sei, não tô batendo pé nenhum aqui. Mas parece que é tudo da perspectiva de um cara que acabou de ter um surto psicótico. Então, se bater o pé e dizer, não, é isso, eu não sei. Mas mesmo o surto psicótico dele, ele não é linear, né? Sim. Ele volta e vai, vem. volta. Você vai entendendo, tem essa coisa da idade, de você se olhar no espelho, ver que tá velho. Isso, essa parte pegou, né? Pega. Mas tem uma coisa aqui eu já fui jovem. Eu já fui jovem. Eu não tinha essa barba hirsuta. Cheio de energia. Se bem que eu não preciso manter essa barba hirsuta, enfim, foda-se. Mas é interessante como ele consegue prender o leitor, mesmo numa narrativa tão maluca. Né? E tem partes aqui que claramente é inventado. Inventado não, tá na cabeça do cara. Sabe o que eu achei louco com essa imagem aí? Qual? Da árvore, que inclusive tá na capa. Essa aí. Sim. Essa imagem aí da capa. Isso aqui me faz pensar... Me faz pensar uma virilha feminina. Os pelos, a entrada. Nossa, ali. eu pensei na árvore da vida, cara. Não deixa de ser, uma coisa não Também, exclui a outra. Lógico. Né? Porque olha, e essa árvore tem toda uma história ali. Tem todo um papel, assim. Eu pensei na árvore da vida, aquela que está sempre ali e tal. Não deixa de ser, Mas né? assim... Viemos dessa árvore. Uma outra coisa bacana é que o cara usa várias técnicas. Ele usa desde o pincel mais... Cadê? Tem uma parte... desde o bico de pena mais rasgado possível. Mais... Fininha. Um desenho que me faz lembrar o Mutarelli em alguns momentos. Até umas aquarelas... Cadê? Tem a parte que são...
até umas aquarelas maravilhosas, assim. Tem o lance daquele posto de gasolina. Cara, assim, essa é uma história que vale a pena mergulhar mais, reler, porque ela tá cheia de minúcias, assim, de detalhezinhos. Isso. Mas é muito bacana, cara. E visualmente e graficamente eu achei maravilhosa, cara. Mas assim, uma coisa já de cara, não dá pra ler uma vez só. Você lê uma vez, termina, você fala, oi, não. Quando você for ler, já reserve o tempo para 2 leituras. Porque em uma só não vai rolar. Ou leia uma semana, uma vez, daí passa uma semana, claro, leia de claro. novo pra dar uma... Pode ser também. Mas é um quadrinho, cara, que eu achei, cara, eu gosto mais desse do que os Filhos da Terra lá, a Terra dos Filhos. É que a Terra dos Filhos é mais linear, né? Esse aqui é mais maluco. Eu gosto. É, eu também. Eu prefiro esse aqui também do que a Terra dos Filhos por isso. Só que a Terra dos Filhos é mais denso também, mais pesado, tipo, fodeu tudo. E aqui, de certa maneira, é uma história, em algum momento, de esperança. Em algum momento de fodeu tudo, né? Cara, puta, é bom pra caralho. Esse é um bom debate, né? Você lê essa história com seus amigos e chega lá. Afinal de contas, é uma história feliz ou é uma história triste? Eu acho que vai de quem está lendo, hein? Esse é um daqueles quadrinhos que depende muito mais do leitor do que do escritor. Né? E, porra, vale demais a pena, pessoal. Quanto tempo que tá aí agora que eu lembrei que a gente tem tempo? A gente tá aqui 6 minutos. Ah, ufa. Não, porque agora a gente tem tempo de novo, tranquilo, estamos de volta aqui, não se preocupe. Esse daqui vai ser o nosso revival das férias do Kitnet HQ. Tá, então estamos de férias. Aqui, achei, cara, aonde que tem as aquarelas. É essa página que tem essa aquarela. A aquarela é muito bom, né? E daí muda para essa página. Muito bom, muito bom. E, cara, uma outra coisa que eu achei interessante dessa história aqui é o esquema que não era o avô dele, é o avô do avô, é o bisavô dele. Que é a questão da história oral. Que daí, lógico, eu sou historiador, né? Mas quando você tinha uma história até os anos 1920, né? Até 100 anos atrás, você tinha uma história que ela era contada pelo documento histórico. A partir dos anos 20, e isso é um processo que demorou pra caralho, foram outras formas de contar histórias. E hoje, a história oral é uma das formas de contar uma história. Então a história do meu avô é importante para entender Curitiba, que é onde eu moro. Não que meu avô seja um cara importante, nem era. Mas ele explica alguma lacuna, nem que seja da região que ele morava, porque quando ele se mudou lá, aquela rua era de terra. Hoje em dia é uma via rápida, né? Não sei como se chama nos outros lugares do Brasil, mas é uma via rápida, uma via expressa, que mudou completamente. Então, nem que seja por essa questão arquitetônica, já modifica. Mas o meu avô é um cara confiável? Porque quando eu nasci já era asfaltado. Será que era mesmo? Então, toda a questão da história oral, ela tem que ser inquirida para saber se ela é verdadeira. Quer dizer, verdadeira, a história nunca vai saber. É que você sempre vai dar uma perspectiva a mais, né, cara? Por exemplo, você vai ver essa coisa, por exemplo, as barragens, né? As barragens de hidrelétrica. Tem sempre as famílias, os povoados que eram desocupados. Você escutar o que essas famílias, esses povoados têm a dizer é uma coisa diferente de você ir lá ler os arquivos, né? Do governo lá que está registrado. Exatamente. Então isso é bacana. Uma história também tem essa questão da história oral. Então, para mim, também chamou atenção nessa parte aí. Mesmo que a história oral, neste caso, seja contada por um cara em surto. Mesmo o cara sendo em surto, a história oral dele pode, ou não, ajudar você a entender o mundo em que ele vive. De qualquer forma, fica um livro muito bonito. Cara, é sensacional. Vale muito a pena. Então, é isso. Aí, ó. Valeu, galera. O Jeep com uma história. Até mais. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Já passou o Natal e Ano Novo, eu acho, cara. Até a próxima, galera. Adiós. Tchau, tchau.